Recording in progress. Olá, olá, boa tarde, mulheres. Mulheres, que bom ter vocês aqui hoje. Hoje eu quero falar especialmente com você, mulher, já que já tem um tempo de estrada, mulher madura, mulher experiente, que já tem aí 10, 20, 30 anos de experiência com a sua profissão, com a sua caminhada que você escolheu, com a bagagem incrível de vida e já percebeu que aqui o digital é o seu caminho, mas ainda está travada por algum motivo, está insegura, está analisando o mercado, está olhando quais as melhores opções, o que fazer, decidir para quem fazer, que tipo de produto, qual tipo de entrega, qual a estrutura que você precisa ter, o quanto de tempo que você precisa ter para além daquilo que você já faz, né? Porque esse é um detalhe bem importante com mulheres maduras. Nós não estamos lidando com pessoas desocupadas. Então, nós sabemos que mulheres maduras e experientes, como nós, temos aí já uma família, casa, filhos, algumas com filhos adolescentes, não é mesmo? Outras com filhos pequenos ainda, como eu. E tem já a sua ocupação, tem um outro trabalho, um outro negócio, uma outra fonte de renda, e se não tiver também as ocupações da casa, que a gente sabe que são contínuas, permanentes, não é mesmo? Então, mulher, para você que é todo o nosso esforço, nosso empenho de fazer você entender que com pequenos passos é possível sim você criar um negócio digital com aquilo que você já sabe. Veja bem, tem uma grande diferença aqui entre mulheres que vêm para o digital, que a gente vê outras players vendendo produtos para mulheres que não têm ainda tanta experiência como você, né? Então, essa é a grande diferença. O nosso esforço, o nosso empenho são todo feito para mulheres que já têm uma experiência, que já têm uma caminhada de pelo menos 15 anos, 20 anos, algumas com 30, chegam outras aqui com 30 e poucos anos de experiência. E isso faz toda a diferença. Por quê? Porque você já tem domínio do seu conhecimento, você já testou, retestou, você já tem uma carteira de clientes, você já tem um, um grupo de pessoas que são suas compradoras ou do seu serviço, do seu produto, e você precisa só ocupar um espaço dentro do cenário digital, do mercado digital. Então, é exatamente para você todo o nosso empenho. Só que há aí uma forma de fazer, há um jeito para que você não se perca, porque você não tem 8 horas por dia para dedicar para um negócio digital, e a gente sabe disso. Então, o que a gente imagina que você vai ter? 1 hora por dia, talvez? Pode ser? É possível ou 4, 6 horas por semana, é possível. Então, é justamente para você que tem esse pouco tempo, muita experiência, vontade de ocupar um espaço que você tem convicção de que você vai contribuir com pessoas. Então, há aí um ponto importante também para mulheres seguras, não é só mulheres maduras, né? Mulheres seguras com aquilo que entregam, com o conhecimento que têm, com a transformação que podem promover para as pessoas, levar as pessoas de um ponto A para um ponto B com o seu conhecimento, ok? Combinados? Então, feito aqui essa introdução, a gente precisa chamar a atenção hoje de vocês, o foco hoje da nossa aula é para que vocês errem menos, acertem mais e tenham os resultados melhores mais rapidamente. Por quê? Porque tanto eu como a Natália já percorremos um caminho muito longo, de pelo menos aí 10 anos, e cometemos alguns erros. E nós sabemos que foram esses erros que fizeram com que os nossos resultados demorassem para aparecer. Então, vamos lá, pegue papel e caneta aí, mulher, e venha anotar esses erros e fique atenta, porque para não dizer 100%, mas 99% das pessoas os cometem, tá? Então vamos lá. Primeiro erro é falar com todo mundo e não com quem importa, tá? Então é importante você descrever e você pensar quem é a pessoa potencial compradora do seu produto ou do seu serviço, ok? Esse é um erro que muitas pessoas cometem, porque no começo, quando a gente passa
passa a fazer uma transição de um trabalho físico, de um negócio, de algo que já acontece, que já tem uma renda ali acontecendo, e você vai para o digital com o intuito de abandonar o que você faz, há um temor muito grande das pessoas, no sentido de acharem que se não tiver um espectro aberto, generalista, pode não ter cliente, pode não vender. E o que acontece é justamente o contrário, tá, mulher? Então, se você abrir e falar com todos, com todas, você não vai atender ninguém. Ninguém vai se conectar e ninguém vai comprar, consequentemente. Por quê? Porque há uma linguagem, há uma entrega, há um conjunto de um contexto, situações, dores, problemas que você resolve com o seu produto ou seu serviço, não é mesmo? Então, e se você generaliza, você não alcança ninguém. É como um oceano azul. É preciso ter uma clareza de quais problemas o seu produto, o seu serviço vai buscar resolver. E se você conseguir ter clareza nisso, consequentemente você vai entender que tipo de pessoa que costuma ter esses problemas. O ser humano, mulher, ele é parecido, né? Nós somos parecidas, nós somos, embora tenha aí uma série de comportamentos, de perfis comportamentais, várias ferramentas que são feitas justamente para descrever, não é mesmo, os perfis comportamentais, é importante você imaginar que passando desses perfis comportamentais, as pessoas têm necessidades parecidas. Todas nós precisamos pensando naquela pirâmide de Maslow, né? Todas nós temos uma necessidade básica, temos necessidade básica de alimentação, necessidades fisiológicas, temos necessidades de lazer, de, de, de necessidade de afeto. Então, o ser humano ele tem potenciais semelhantes e parecidos para que você consiga pensar no seu produto, no seu serviço, já imaginando que tipo de pessoa é. Vou dar um exemplo aqui. Uma fisioterapeuta que tem a formação em em dor pélvica. Ela já sabe que quem costuma ter essa dor pélvica, quais são os sinais e sintomas dessas dores, quais são as causas dessas dores, o que pode acontecer com essa mulher que tem dor pélvica na gestação, durante a relação sexual, durante o trabalho, quando fica muito tempo sentada. Então, há um conjunto de conhecimentos que são abordados pensando em descrever aquela pessoa que a gente pode chamar no marketing digital muito comum chamar de persona, então, ou avatar, como queiram. Mas o importante aqui, mulher, é você decidir com quem você quer falar, que tipo de solução você vai propor para as pessoas, ok? Então, vamos lá. No segundo erro muito comum é produzir conteúdo sem estratégia. Estratégia, desculpa, você tem que ser estratégica quando o assunto é conteúdo, mulher, porque o que a gente mais vê por aí são pessoas que acreditam que tem que postar, 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 postar conteúdo, entregar, conectar, aumentar o nível de consciência da sua cliente, do seu avatar, e para depois de uns 3, 4, 5, 6 meses fazer uma primeira oferta. E nós aqui acreditamos, levantamos uma bandeira de que o que faz o posicionamento acontecer não é somente o conteúdo, mas sim o conjunto de ações que você faz e que principalmente passa por uma coisa chamada oferta. E a oferta é a estratégia que precisa estar por trás do seu conteúdo. Ou seja, o ideal, no melhor dos mundos, lógico que poucas pessoas conseguem fazer isso no começo, mas o ideal seria que todos os nossos posts, seja no feed, ou seja um carrossel, ou seja um Reels, todos os nossos posts tivessem uma conexão estratégica com uma oferta. Aí algumas pessoas dizem, mas será mesmo? Mas fica tão assim aberto, tão agressivo quando você se comunica sempre ofertando, sempre levando um link, sempre pedindo para a pessoa ir no seu link da bio, etc. Pois é, mulher, aí é uma decisão sua, tá? Nós aqui na agência decidimos e temos uma escola que nos ensina, que é a escola do... Acho que eu tenho um cabelo aqui na minha boca.
a escola do marketing direto, que é uma estratégia americana, que é a escola que a gente escolhe, que ensina que não tem por que ter esse mimimi quando o assunto é solução. A cliente que está realmente procurando uma solução, resolver um problema, seja fisioterapêutico, seja emocional, seja jurídico, seja uma necessidade de uma roupa, uma vestimenta, seja comprar um objeto numa loja física, ela tem algo a ser solucionado. E se você tem essa solução, você estudou para isso, você se capacitou, você tem condição de ajudar, por que não ajudar? Não é mesmo? Por que não entregar uma possível solução e mostrar para ela que aquilo que você empacotou, aquele seu conhecimento pode sim ajudá-la? Imagina o quantas mulheres você não poderia ajudar, quantas pessoas você pode ajudar com o seu conhecimento. Então, não, nós não devemos ter medo de ofertar e nem medo de criar estratégia em cima de cada conteúdo, sim, tá? Então, sair postando nas redes sociais e achando que os clientes vão aparecer sem ter uma linha editorial clara, mulher, acordando todos os dias, pensando, nossa, mas o que que eu vou postar hoje? O que que eu vou fazer hoje? Daí fica procurando no calendário de eventos sazonais, né? Se é Dia das Mães, se é Dia das Crianças, se é o que que é, para se inspirar. Se você estiver nesse nível de criação de conteúdo, você está num nível muito aquém daquele que você poderia, principalmente agora com a inteligência artificial. Então, o que a gente propor é que todo conteúdo precisa ser intencional, precisa ser estratégico. Você pode ter um calendário de conteúdos e você pode criar a partir daquele calendário. Aí tem pessoas que dizem: ah, mas aí tira a minha autonomia e a espontaneidade do dia a dia. Aí você escolhe de novo, mulher, que o ideal no mundo mais perfeito é você conectar os dois pilares, não é? É você trazer a sua rotina, algo que aconteceu hoje, que acabou de acontecer, linkando com a sua linha editorial. Aí é dos melhores mundos, mais perfeito que tem. Mas isso é um aprendizado. A maioria das pessoas não sabem fazer isso. E é isso que você precisa aprender, ter estratégia por trás do conteúdo, ter intenção e fazer essa correlação com aquilo que você está vivendo hoje. Porque a hora que você aprende isso, mulher, tá? Você está num outro nível, porque você não fica com aquele peso. Ah, eu tenho que fazer 10 stories por dia. Não, você não tem que fazer stories, porque você entende que a sua vida normal, a sua vida cotidiana, o que você está trabalhando, onde você está indo, você traz a relação dos vídeos para dentro da sua rotina. E aí, se você tem uma linha editorial clara, você consegue conectar com isso. E aí olha, fica delicioso fazer conteúdo assim. Posso garantir para vocês que é uma das coisas que eu mais gosto criar storytelling, criar conteúdo, criar essas conexões diárias com as nossas linhas editoriais aqui. O terceiro erro, anota aí, mulher, é não saber vender. Olha, esse erro, eu posso dizer para você que eu cometi esse erro durante muito tempo. Eu não entendia bem o que que era a venda. Eu não entendia, eu achava, durante muitos anos da minha vida, eu achava que eu precisava ter muitos diplomas, ser uma mulher estudiosa, ser muito dedicada ao meu trabalho. Mas nós, como seres humanos, nós crescemos ouvindo algumas crenças com relação às vendas, e principalmente a crença de que vai para a venda quem não se deu bem na vida, não é mesmo? Eu escutei muitas vezes isso. No entanto, hoje nós entendemos que no novo mercado, todos os profissionais, até os médicos, os advogados, as pessoas que precisam de uma formação acadêmica, precisam saber vender, porque todos somos vendedores, não é mesmo? Do nosso conhecimento, do nosso expertise. Então, é um erro que quase todas as pessoas entregam conteúdo, ensina, aparece, se preocupa muito com branding, se preocupa muito com a aparência, com a glamorização das redes sociais, mas não vende, mas não oferta de uma forma estruturada.
Então, não basta você ser boa no que você faz. Você precisa saber como transformar o seu conhecimento em uma oferta clara, com começo, meio e fim, tá? Uma oferta que gera o desejo da pessoa, que resolve um problema e que valoriza a sua trajetória, porque a gente sabe que ela é grande e ela precisa ser valorizada. Imagina quantos anos você trabalhou, quantos anos você se dedicou, mulher, quantas privações você passou. Então, a sua jornada ela precisa ser valorizada, sim. Agora vamos ao quarto erro: depender só do orgânico. Mulher, essa história de que não precisa tráfego, não precisa investimento, isso era lá de 2013, 2014, 2015, até meados de 2016, finalzinho ali de 2016. Quem começou lá atrás e usou estratégias orgânicas tá aí com 1 milhão de seguidores, né? Tá com uma lista de leads enorme. Então, agora é outra coisa, é outro mundo, é outro momento do cenário do mercado digital. Então, e esse é o quarto erro que trava mulheres incríveis. Esperar que o Instagram entregue todo o seu conhecimento para todo mundo de graça. Isso não vai acontecer, mulher, tá? Os algoritmos mudam a toda hora, você está acompanhando aí. A realidade é que a maioria das suas postagens só alcança quem já te segue. E olhe lá. Então, é importante que você faça essa captação, faça pequenos investimentos que seja para trazer novos leads, para trazer pessoas que ainda não te conhecem e oferecer o seu produto, o seu serviço para essas pessoas, tá? Então, é importante, mulher, que você revise aí desses quatro erros mais comuns, mais básicos, e você revise se chegou a hora de virar esse jogo, tá? Se você achar que chegou a hora de virar esse jogo, virar essa carta, eu tenho uma oferta aqui para te fazer, que é o nosso bússola digital. Tá? É o passo a passo que vai te guiar com clareza, com estrutura e com leveza, porque a gente não quer trabalhar mais 10 horas por dia, não é mesmo? Então, eu conheço a tua história, que é a tua jornada de muitos anos. Com certeza, fazer essa transição para o digital precisa ser leve, não é? Então, eu tenho escutado isso muito das mulheres. Então, precisa ter essa leveza para quê? Para construir a sua presença digital com segurança. Então, o Bússola Digital, você vai ter acesso a 4 trilhas práticas, baseada nesses 4 erros que a gente citou aqui. Você vai ter aulas simples e diretas, você vai ter exercícios práticos, você vai ter um bônus incrível sobre inteligência artificial para criar conteúdo com facilidade. Mulher, vamos fazer um pit stop aqui. Tem muita gente apavorada dizendo: ah, mas a IA agora vai até vender por mim. Vamos lá, vamos com calma. Deixa eu explicar para você uma coisa muito simples e gostosa de entender. A IA, por enquanto, pode ser que daqui a 4 meses mude, porque a velocidade das mudanças estão incríveis, né? A IA, por enquanto, não vai vender para você, não vai vir aqui, ó, fazer isso que eu estou fazendo por enquanto. Até já podemos fazer avatares, vídeos com vozes, etc. Mas vamos pelo começo, vamos começar pelo básico, pelo feijão com arroz, que é o que a gente fala muito aqui. A IA vai fazer o seguinte: ela vai fazer as mesmas ações que você faria sozinha há um tempo atrás, ela vai fazer num curto espaço de tempo. E aí você faz o que com esse tempo que sobrou? Você vai ter volume, tá? Essa é a grande diferença. Então, quanto antes a gente levava 2, 3 dias para elaborar uma carta de vendas com um bom prompt de qualidade, a IA elabora a carta de vendas para você em alguns segundos, ok? Com ganchos, com objeções, uma oferta estruturada. Antes você levaria uma semana para fazer 20 posts no Canva, agora a IA faz isso para você em alguns minutos. Então, se você tiver organizadamente uma estrutura de passos que você vai construir no seu dia a dia, você consegue, com uma ajudante ou até sozinha, se você tiver bastante facilidade, fazer todo o processo sozinha. E você vai ter mais tempo para quê? Para, ao invés de fazer um anúncio, fazer 9 anúncios. Ao invés de fazer 10 posts, você ter 30 posts, organizar o teu mês inteiro e deixar lá já
programado para postar. Então, essa é a grande diferença da IA nos processos de implementação do marketing digital. Sem falar, né, gente, que a automação está cada vez mais treinada. Agora, há algumas horas atrás, por sábado, dia 12 a 13 aqui de abril, a inteligência artificial juntou os chats, todos do chat GPT, temos uma junção, uma fusão, tornando tudo mais rápido. Então, assim, tem muita coisa para aprender, tá? Então, se você quer ter acesso a essa informação com clareza, poder saber o que você vai fazer e, e ter isso em mãos, você vai poder ter essa condição especial disponível, tá? No dia de hoje, acesso por um ano, ok, mulher? Então, são 12 parcelas de R$ 29,70 ou R$ 297 à vista, ok? Nós estamos só hoje com uma oferta especial, tá? O produto ele custa originalmente R$ 897. Nós estamos com um bônus de IA disponível apenas para quem se inscrever, tá? E as vagas são limitadas, porque nós queremos manter a qualidade do nosso suporte. Então, mulher, se você está pronta para dar espaço, parar de comprar vários produtos, parar de escutar várias pessoas e implementar uma estratégia até o fim, nós estamos te esperando. Chama aqui, nós teremos alegria em recebê-la. Bom, obrigada. Beijo em todas.